Fala, Dev, voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento do nosso back-end. E nesta aula de hoje aqui a gente vai focar no service do nosso módulo que a gente está focado, que seria o módulo de configuração, perfeito? Então nessa aula eu já vou começar a ajustar algumas informações. Aqui a gente vai precisar trabalhar com banco de dados, eu vou precisar de fazer uma injeção de dependência da nossa conexão com o Prisma. Então o que eu vou fazer? Primeiramente eu tenho que fazer uma configuração é, legal, caso quando eu executar a minha aplicação, eu vou ter problema no futuro, então eu já faço agora, eu vou aqui no módulo, eu vou importar, deixa eu só separar aqui, que são os dois arquivos que eu importo do meu próprio projeto aqui, ó, que eu vou manipular, e aqui é da biblioteca externa ou do próprio Nest, né? Então eu já coloco separado, que até para ter uma visibilidade melhor. Legal? Então o que eu vou fazer? Aqui em Provider, aqui, ó, eu quero importar o meu Prisma Service, que é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui. Legal? Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar esse C aqui. Deixa eu só... Não é do share. Eu tenho um módulo de... deixa eu ver... Deixa eu ver como que ficou no user aqui. Ele importou lá do share mesmo. Então, eu não criei um módulo do Prisma. E a gente, depois que a gente terminar o módulo de config, até para a gente não ter que mudar depois toda a estrutura, a gente vai criar um módulo específico para o Prisma, para que a gente possa utilizar esse carinha. A gente não precisa de importar o arquivo de lá, porque a gente tem dois módulos já nesse sentido aqui, então a gente começa a ficar uma estrutura muito grande para a gente fazer uma refatoração depois. Então vou fazer o seguinte, vou importar novamente e depois a gente faz a refatoração. Eu vou colocar até um to-do aqui, que seria para que a gente possa lembrar depois, né? To-do, refatorar. Ó, eu vou colocar aqui, ó, refatorar não. Criar módulo do Prisma. Legal? Então eu vou adicionar aqui no meu módulo de usuário também, para que a gente possa ter esses dois to-do. O que é interessante isso aqui? Já vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre isso. Vou dar uma dica bem rápida aqui de como você talvez colocar um to-do ou saber que você vai refatorar em algum local e você não souber. Você vem aqui em pesquisar e você vai escrever to-do, você vai conseguir encontrar na onde que tem as suas refatoração para você fazer. Ó, na main a gente tinha adicionado um to-do que a gente consegue outras, por exemplo, adicionar outras configurações aqui que a gente vai precisar no futuro. Então eu deixei um aviso aqui para que eu possa lembrar disso. Config módulo e a gente tem também no user módulo também, que é o nosso to-do que a gente acabou de adicionar agora há pouco. Perfeito? Então é legal isso aí, eu gosto de utilizar muito esse processo. Então vamos lá. Já adicionei o módulo do Prisma. O restante aqui você não precisa mexer em nada, seria só basicamente isso, para que eu possa fazer a injeção de dependência aqui no meu service. Eu vou começar por importar agora os meus DTOs aqui, aqui DTO barra create, que eu estou importando meus carinhas separado. E eu tenho aqui, eu vou até dar um enter para quebrar eu vou importar aqui, ó, os dois. Lembrando que eu falei para você deixar um maiúsculo e outro minúsculo, ó, até por isso mesmo, para deixar separado, porque um a gente vai utilizar para fazer a tipagem e o outro para que a gente possa até então, para a gente salvar no banco, tanto atualizar quanto salvar. Seria basicamente só por criar e por salvar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui, estava errado, seria isso. E aqui também a gente vai importar o nosso ponto barra, eu vou lá na pasta de TO, né, que eu tenho uma pastinha barra update config e aqui dentro eu vou importar meus dois carinhas agora, que seria o meu aqui e o meu update, beleza? Então já tenho, vou trocar aqui embaixo também e os nossos erros acabaram. E o que eu vou importar mais aqui? Eu já estou meu injectable, sabendo que eu vou injetar injeção de dependência aqui. O Prisma eu vou precisar, só que mais para frente eu importo ele também aqui. Como eu não tenho um módulo do Prisma, então eu tenho que importar o Prisma aqui, até por isso
Por isso que eu comentei com vocês que a gente já, depois que a gente terminar esse módulo, a gente vai criar um módulo do Prisma. No meu constructor aqui é que eu faço a criação das minhas injeção de dependência. Como eu tenho só uma, eu vou criar numa linha mesmo. Eu vou colocar esse carinha aqui como privater, read only, que ele é só para leitura. Eu vou dar o nome de Prisma, meu Prisma service. Eu tenho que importar esse carinha aqui também, ok? Por isso que eu vou criar um módulo depois, até para ficar fácil. Agora eu já tenho o meu Prisma aqui, a minha conexão com o Prisma eu já posso utilizar, fazer chamada de banco de dados aqui, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um async, aqui eu vou colocar criar, legal. Então aqui dentro eu vou utilizar um try catch, para que eu possa fazer a minha chamada. Eu gosto de deixar assim, opa, aqui não. Só um E mesmo aqui, né? Só para que a gente possa. E um pouco mais para frente eu vou trabalhar com os dados também, né? Eu vou trabalhar aqui, fazer uma validação bem melhor de dados também, para que você possa até entender um pouco mais. Fazer validação com Prisma, se der errado, se der problema de conexão, você saber na onde que foi que deu esse erro também, né? Seria legal. Então aqui eu vou passar o erro para frente. Passar o erro mesmo aqui que der, né? Não vamos se preocupar com validação agora não. Primeiramente vamos criar a nossa configuração. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável data, que eu vou pegar aqui o create config, lembrando que não é o meu esquema, esse carinha aqui, ó, que é o minúsculo, né, que eu vou pegar os dados agora, deixa eu ver aqui, ó, que é esse cara aqui, ó. Isso aqui é para mim fazer a tipagem. Você tá vendo, ó, eu tô tipando ele aqui. Esse config create aqui, ele tá tipado. Então é o que eu vou passar aqui dentro desse cara aqui. Legal? Eu vou parsear ele. Então, aqui, fecho. E aqui dentro eu passo o meu config, que é os meus dados parseados dentro desse dado. Ó, se você observar, eu tenho todas as informações aqui, ó, data, todas as informações aqui dentro para que eu possa dar continuidade agora. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu já tenho a minha variável que eu criei. E aqui eu vou dar um return no meu await dis.prisma, a variável que eu criei aqui em cima, aqui, ó, no meu construtor. O meu banco de dados, ó, um detalhe interessante aqui. Quando eu crio a minha variável Prisma aqui, ó, ele traz a tipagem já do meu banco de dados aqui, ó, do meu config, não, aqui não. Aqui no meu Beaver, então eu tenho o meu banco de dados config, aqui, ó, minhas colunas, tudo certinho aqui. Então ele consegue trazer para mim aqui, ó, ponto. Se eu der um ponto, eu vou pegar o meu config, que é o que eu tenho no meu Prisma, que ele mapeia. Eu salvei como configs no plural. Só que no meu Prisma aqui, deixa eu só arrastar para cá, organizar. Só que no meu Prisma eu tenho config. Legal, ó, config. Aqui, ó, config. E eu salvei lá no banco como configs. Legal? Então eu vou ter aqui o meu config, ó. Agora eu tenho todos os métodos, eu posso dar um ponto de novo e pegar um método aqui, ó. Então eu tenho um método create, método delete, create many, fields, delete many. Então eu posso fazer uma infinidade de informações, find many, find unique, first, buscar o primeiro, e assim ele tem uma infinidade de informações, tá? Mas aqui eu vou querer especificamente o nosso create. E aqui dentro eu vou passar o meu data, ó, lembrando, passei o meu data que eu estou criando aqui em cima, ele está falando que algumas informações, tá? Mas isso aí eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar um E, né, que é Prisma, Prisma, que eu tenho que importar, ponto, config create input. Beleza? Eu estou pegando lá do meu Prisma mesmo aqui, ó, do meu Creator, quando eu dei, ó, eu só fazer a validação. Eu tenho aqui todas as informações, toda a tipagem que o Prisma deu para mim. Legal? Eu tenho aqui a tipagem config input. Então eu estou fazendo essa
mapeação. Deixa eu só organizar aqui. Eu estou mapeando aqui com o Prisma mesmo. E aqui eu tenho meus dados, já estou retornando. Eu poderia criar uma variável aqui, chamar meus dados aqui embaixo, né? E assim ele já cria para a gente o nosso usuário. Cria o nosso usuário. A gente já fez a primeira chamada. É claro que a gente vai testar isso aí um pouco mais para frente. A gente tem que configurar o nosso controller ainda. Aqui não tem nada configurado ainda, mas um pouco mais para frente a gente vai ver isso aí. Vamos focar por enquanto nesse carinha aqui, beleza? Então a gente fez o nosso creator e na próxima aula a gente vem fazer os outros métodos aí. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima aula.